Um conflito étnico, uma guerra étnica, é um conflito armado entre grupos étnicos, muitas vezes como resultado do nacionalismo étnico. Eles são de interesse por causa da prevalência aparente desde a Guerra Fria e porque frequentemente resultam em crimes de guerra, como genocídio. O conflito étnico é um termo sociológico para definir qualquer conflito de natureza violenta, bélica e militar entre dois ou mais grupos étnicos. As pessoas de diferentes origens culturais, religiosas, raciais ou geográficas. Os conflitos étnicos podem estar entre os diferentes grupos raciais, como aconteceu nos Estados Unidos e na África do Sul com negros e brancos, causados pela segregação racial e apartheid. Entre os grupos racialmente homogêneos, mas de grande diversidade religiosa, como o conflito entre os católicos e os protestantes na Irlanda do Norte. Entre os grupos religiosos homogêneos, mas de diversas etnias, como o massacre dos Hutus e dos Tutsis na Ruanda. Até mesmo entre os étnicos e religiosos diferentes, como o conflito árabe-israelense e o sino-tibetano. Se difere de genocídio, em que tende a ser é, perpetrado contra uma população de presos impossibilitados de se defenderem, enquanto que em uso étnico ambos os lados muitas vezes têm a capacidade militar para atacar um ou outro. Além disso, em alguns casos, usa-se o termo conflito religioso, quando os motivos do conflito possuem pretextos religiosos mais religiosos do que racial, como no Oriente Médio, na Irlanda do Norte, no Sudão e no Tibete. Também tem alguns conflitos étnicos, né, como a gente já falou. Os conflitos étnicos eles existem na humanidade desde o início dos tempos. Alguns antropólogos, eles, por exemplo, eles acreditam que o Neandertal foi extinto por alguma guerra étnica que rolou entre os Homo sapiens e os Neandertais. É isso. Bom, vários povos primitivos também acabaram se envolvendo em muitos conflitos étnicos. Por exemplo, a passagem dos nômades e das sociedades tribais para os grandes impérios das cidades-estados, né? Que era, bom, uma constante relação de invasão e dominação de ambos os povos. E, bom, durante a Idade Média eram comuns conflitos étnicos. E, bom, teve vários conflitos étnicos durante a Idade Média, por exemplo, a Cruzada, né? Que foi um grande conflito étnico que opôs os cristãos europeus aos povos os árabes que ocupavam Jerusalém. Que, bom, é aquela disputa que vai até hoje. E, bom, um outro que é muito bom lembrar, por exemplo, aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, ele teve o processo de dominação barra genocídio, né, dos povos indígenas originários. E, bom, o último caso que eu queria comentar é do caso dos Estados Unidos também, que eles tiveram uma grande guerra, um grande genocídio de índios assim, por querer dominar, assim, um ou outro, sabe? E, bom, o povo, quem tava vindo de fora por conta de a fuga, né, do religiosa, acabava vindo pra cá, acabava tendo essa relação de conflito com os índios originários dos Estados Unidos. Então, foi um genocídio e é bem lembrado até hoje.